Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio e a gente vai conversar hoje um pouco sobre ciclos biogeoquímicos. Vai conversar sobre como alguns elementos e substâncias eles fluem através dos sistemas terrestres. Vamos lá? A gente pode começar falando que a matéria ela respeita um ciclo. É comum que a gente estude, a gente encontre nos livros de biologia falando a respeito do ciclo da matéria e do fluxo de energia. Enquanto a energia obedece um fluxo, a matéria obedece um ciclo. E o que é que isso quer dizer na verdade? Quer dizer que no nosso organismo existe energia e nós não conseguimos utilizar essa energia toda que a gente absorve. Parte dessa energia que a gente absorve, a gente perde. Ela se esvai do nosso sistema para outros sistemas. Ok? É um pouco diferente do que acontece com a matéria. A matéria, na verdade, ela obedece um ciclo. A gente pode dizer que o que está presente no nosso organismo, ele passa para outro sistema, de modo que tudo que nos compõe hoje já pertenceu a outros seres vivos. E o que nos é constituição hoje vai pertencer a outros seres vivos com o passar do tempo. A gente sabe disso quando a gente começa a estudar cadeias alimentares, níveis tróficos, teias alimentares, enfim. A gente pode dizer que existem elementos e ou substâncias de maior importância biológica fluindo entre os sistemas biológicos. Os principais ciclos biogeoquímicos respeitando esses elementos ou substâncias que a gente pode destacar aqui são o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. A gente vai começar conversando hoje sobre o ciclo da água. Esse ciclo, também chamado de ciclo hidrológico, é um ciclo de extrema importância para o nosso organismo, principalmente porque a composição química do planeta ela detém 70% aproximadamente de água, 70 a 75% de água. Isso na superfície. Essa água ela acaba sofrendo influência do Sol, variando a temperatura da superfície do planeta e permitindo que a água ela possa sair do seu sistema nativo, que é o sistema hidrosfera, e fluir para os outros sistemas, litosfera, atmosfera, biosfera. Nós podemos dizer que a água ela permite o uso biológico, né? Na verdade, o ciclo da água ele permite o uso biológico da água e o retorno dessa água ao ambiente. Através de quais processos? Através da respiração, da hidratação, ou seja, a gente assimilar a água, através das atividades humanas, né? Da regulação térmica, né? O meio ambiente em si, ele mantém as temperaturas e os climas graças aos oceanos. Os oceanos é que regem os climas no mundo inteiro. E esse ciclo permite a manutenção da biodiversidade como um todo. Todo ser vivo, direta ou indiretamente, depende da água para sobreviver. Isso é fato. Todo ser vivo depende da água, depende ali de algum tipo de gás, depende de proteínas, mas a água, sem sombra de dúvidas, ela está presente na estrutura dos seres vivos, ou ela é um meio, um substrato onde acontece a maior parte das reações químicas. A maior parte das reações químicas biológicas acontecem em meio aquoso. A gente pode destacar isso, tá? Nós podemos dizer que esse ciclo ele apresenta mecanismos bem específicos. A gente pode destacar aqui as mudanças de estado físico da água que influenciam ali no ciclo. Aí você lembra de ter estudado em ciências sobre sublimação, liquefação, vaporização, solidificação, fusão, enfim. Nós podemos destacar a insolação, ela influencia diretamente no ciclo da água. Os movimentos de rotação, garantindo dias e noites, então taxas de evaporação diferentes em períodos distintos do dia.
O movimento também de translação, que garante períodos distintos do ano, que a gente chama de estações, onde eu vou ter também taxas de temperatura diferente e taxas de evaporação diferente. A gravidade ela influencia também no ciclo da água, devido à taxa de evaporação e a capacidade de retenção de umidade do ar em cada ecossistema diferente, ok? Um ponto significativo que influencia no ciclo, que a gente pode destacar também, são as correntes oceânicas. Como eu falei ainda há pouco, são as correntes oceânicas que regem os climas no mundo inteiro. Então, o que a gente imagina, que a gente pode imaginar de chuvas, de ventos, de seca, né, períodos de estiagem, né, variações termométricas, tudo isso está relacionado às correntes oceânicas. A precipitação, obviamente, está relacionada ao ciclo da água, e a absorção e excreção biológicas. Ou seja, quando a gente se alimenta ou quando a gente elimina os dejetos resultantes da digestão desse alimento, a gente está influenciando também no ciclo da água. Nós podemos destacar como etapas importantes do ciclo da água a evaporação, a transpiração, a respiração, excreção e decomposição como modos de eliminar a água, de permitir que a água flua para o meio. E a gente tem a infiltração, que é quando a água já está no meio, mas ela está no solo, e ela vai ali entrando no solo, e ela consegue formar lençóis freáticos e dar origem a nascentes e rios, né? A gente tem a condensação também, que é quando você tem um vapor de água, ele passando ali para o estado líquido, né? Onde vai permitir que ocorra a precipitação, ou seja, a formação das chuvas. E a absorção, que é quando a gente assimila essa água, quando a gente ingere essa água através dos alimentos ou na água da sua forma líquida mesmo. A gente pode considerar também que até na própria respiração a gente assimila a água quando a gente inspira o vapor de água, tá? Só que esse ponto ele sofre menos influência do que a água que a gente ingere através de alimentos ou na sua forma líquida mesmo. Nós podemos dizer que a água ela sofre influência da temperatura e da pressão, permitindo o fluir das moléculas através dos estados físicos. A gente sabe que quanto menor a temperatura, mais próximas as moléculas da água vão estar entre si. No estado sólido, as moléculas estão muito juntas umas das outras, estão agregadas umas às outras. Quando aumenta essa temperatura, as moléculas elas se afastam mais um pouco e você tem o estado líquido sendo formado. Se a gente aumentar mais ainda a temperatura com a vaporização, as moléculas vão se afastar mais ainda e a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Ok? Então a gente pode estar relacionando aí claramente o contexto ambiental, ou seja, o contexto da biosfera em relação aos ciclos biogeoquímicos, eles estão diretamente relacionados à variação de temperatura no ambiente. Um ponto que a gente pode comentar aqui que é importante é que o ciclo ele pode ou não contar com a passagem da água através dos seres vivos, tá? Quando esse ciclo biogeoquímico da água ele contempla ali a passagem da água por algum ser vivo, né? Através da respiração, excreção, por exemplo, a gente diz que esse ciclo, essa parte do ciclo da água é o grande ciclo ou ciclo longo. Mas em algumas circunstâncias a gente pode observar que a água ela
está respeitando o seu ciclo, mas ela não passa através de seres vivos. Ela não necessariamente ela flui através da respiração, excreção, decomposição, nem nada do tipo. Ela simplesmente evapora, condensa, precipita e assim por diante, sem passar pelo organismo de algum ser vivo. Então a gente chama essa fase, esse tipo ou esse estágio do ciclo da água de pequeno ciclo ou ciclo curto, tá? Quando a gente fala do ciclo do carbono, a gente pode dizer o seguinte, que o ciclo do carbono ele está relacionado diretamente com o ciclo da matéria orgânica, né? A matéria que é formada por carbono e é dividida em duas etapas: o ciclo biológico e o ciclo geológico, tá? Influenciados aí, como a gente já falou no ciclo da água, por temperatura, umidade, enfim, pelos climas, né? Fazendo com que o carbono ele flua através da litosfera, biosfera, atmosfera. A gente pode dizer que esse ciclo do carbono ele está muito relacionado com a fotossíntese e a quimiossíntese. Por quê? Porque é através desses processos, que são processos autotróficos, que eu tenho a síntese da matéria orgânica. Eu tenho, por exemplo, a partir das plantas, a produção da glicose. Na nutrição, eu vou ter a assimilação dessa matéria orgânica, ou seja, é quando eu absorvo essa matéria orgânica, ela vai fazer parte da constituição do meu corpo. Na respiração e na excreção, eu vou ter a deposição da matéria orgânica, tá? O material que já foi utilizado, já foi processado, ele vai ser eliminado agora no meu organismo. Um exemplo da respiração é o gás carbônico, ok? E por fim eu tenho a decomposição, ou seja, eu vou ter a dissolução, vou ter a lise, a quebra de moléculas orgânicas, e esse material ele vai ser lançado no meio para ele poder ser reabsorvido e o processo reiniciar, tá? Esse é o ciclo do carbono. Esse ciclo ele tem uma importância muito significativa em termos ambientais, ou seja, uma importância ecológica. A gente pode dizer que o carbono ele está presente na constituição de moléculas orgânicas e a partir desse carbono é que a gente tem a manutenção do que a gente chama de efeito estufa, ou seja, está relacionado à manutenção da temperatura média do planeta. Quanto maior a concentração de carbono, maior vai ser a retenção do calor na atmosfera. Ou seja, aumenta a temperatura e a gente tem problemas com o aquecimento global. Então o ciclo do carbono está diretamente relacionado com o aquecimento global e com o efeito estufa. Outro ponto é que ele está relacionado também com o que a gente chama de equilíbrio hidrogeniônico dos ambientes, ou seja, com a variação de pH. Quanto maior a concentração de carbono na água, maior a acidez. Ou seja, aquele processo que você estuda em ecologia sobre eutrofização está relacionado com o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele também sofre influência antrópica, assim como o ciclo da água. A partir de quê? A partir da queima de combustíveis fósseis, ou seja, você eliminar gases derivados de carbono, né? O monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, está relacionado com o desmatamento, né? Você destrói a floresta e você diminui a capacidade da floresta de absorver carbono através da fotossíntese. As queimadas elas pioram o processo porque além de você diminuir a capacidade de absorção de carbono, você também elimina carbono para o meio ambiente através da combustão da madeira. Outro ponto que a gente pode destacar é sobre a poluição.
A poluição, justamente por conta da fuligem de indústrias, de fábricas, usinas, da queima de combustíveis fósseis mesmo, né, de automóveis, meios de transporte, enfim, toda essa poluição ambiental ela acaba trazendo problemas ao, ao nosso cotidiano, porque esses poluentes eles são derivados do carbono e aumentam a retenção de calor na atmosfera, especialmente na troposfera, que é essa faixa que a gente sobrevive, onde tem a maior concentração de oxigênio. Eu posso dizer então que esse contexto todo ele está relacionado com o aquecimento global, onde a gente vai ter queda da qualidade de vida, né, com problemas respiratórios e coisas do tipo, diminuição da biodiversidade, né, problemas com espécies que vão entrando em extinção, né, derretimento das geleiras, e esse derretimento das geleiras ele provoca o aparecimento de novas doenças, né, bactérias, vírus que vão sendo lançados no ambiente que estavam congeladas anteriormente e vão sendo lançados no ambiente, aumento da temperatura média global por conta desse derretimento das geleiras e elevação do nível dos oceanos. A gente vai encontrar um contexto também assim, então, né, preocupante em relação à influência antrópica no ciclo do carbono. O ciclo do oxigênio, pessoal, ele está diretamente relacionado à fotossíntese e à respiração celular, principalmente. Na fotossíntese eu tenho a liberação de oxigênio, ou seja, você tem a utilização do gás carbônico e de sais, né, e da água, para que na presença da luz, fotossíntese, ou seja, na presença da luz, você tenha a fabricação de uma molécula orgânica, no caso glicose, e liberação do gás oxigênio. Esse tipo de processo ele é interessante, é significativo, e a gente observa que ele acontece especialmente com plantas, mas algas e cianobactérias também o fazem, né? Nas plantas a gente observa ali a presença do cloroplasto, né? Ele atuando para que a gente tenha uma atividade fotossintética e liberação de oxigênio para a nossa respiração. Sabendo nós que a maior parte do oxigênio que a gente respira vem do fitoplâncton, né? 80% do que a gente respira de oxigênio vem do fitoplâncton, que estão nos oceanos. Por outro lado, a gente tem a respiração celular, a combustão e a decomposição como formas de consumo do oxigênio. Então, a respiração celular, que é um tipo de combustão biológica, ela utiliza o oxigênio para quebrar moléculas de glicose. Mais ou menos é o que vai acontecer na combustão e na decomposição. Como eu preciso de energia, eu utilizo o oxigênio para eu poder liberar essa energia, tá? Então, tanto a fotossíntese quanto a respiração celular, elas se destacam aqui nesse contexto. A fotossíntese, especialmente com os cloroplastos, enquanto isso nas plantas, né? E a respiração celular com as mitocôndrias. Em relação à importância do ciclo, eu posso dizer que o oxigênio ele é fundamental para que haja manutenção energética biológica, ou seja, a energia nos sistemas biológicos depende do oxigênio para que possa quebrar moléculas energéticas e liberar energia na forma de ATP. Eu tenho a formação da camada de ozônio, né, o O3, a partir do oxigênio. E eu posso dizer que o oxigênio é essencial para a combustão e decomposição de organismos vivos, né? O ozônio, lembrando que ele está ali na estratosfera, né? A aproximadamente 20 a 30 km de altitude da superfície terrestre. O ciclo do oxigênio ele também tem influência antrópica relacionada com desmatamento, queimadas, né? Que vai impedir a liberação de oxigênio, liberação de CFCs, porque o CFC ele destrói o ozônio, né? Então a gente teve já um grande problema, grandes discussões sobre a destruição da camada de ozônio, que hoje está em menor risco. A partir disso a gente tem diminuição da biodiversidade, acidificação das águas e a dissolução da camada de ozônio. Eu posso falar também sobre o ciclo do nitrogênio, onde eu tenho uma circulação do nitrogênio pela matéria no planeta, né?
a maior parte da composição gasosa da atmosfera é nitrogênio, aproximadamente 78%, né, do N2 na atmosfera. E eu vou ter também a formação de aminoácidos, para que eu tenha proteínas, e a síntese de ácidos nucleicos, ou seja, o DNA e o RNA, não sei se você lembra, mas eles têm as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Essas bases, elas necessitam do nitrogênio na sua forma molecular para serem formadas. As principais formas de nitrogênio que eu vou encontrar no ambiente são o gás nitrogênio, nitratos, nitritos e amônio. Quais são as etapas que eu vou encontrar nesse ciclo? Eu vou encontrar no ciclo do nitrogênio a primeira etapa, que é a fixação, onde eu vou ter algumas bactérias mutualísticas, com destaque para as bactérias do gênero Rhizóbio, que vão realizar aquele processo de o processo de micorrizas, né? O processo mutualístico formando as micorrizas, onde eu vou ter a conversão do gás nitrogênio em amônia. Só que a amônia é tóxica, então é necessário que haja nitrificação, que é a conversão dessa amônia numa forma de nitrogênio assimilável pelas plantas. Primeiro eu vou ter essa conversão de nitrogênio na forma de amônia em nitrato. Como é que vai acontecer isso? Primeiro com a nitrosação, que é quando eu vou ter bactérias do gênero nitrosomas convertendo amônia em nitrito, tá? A segunda etapa da nitrificação é a nitratação, onde eu vou ter bactérias do gênero Nitrobacter convertendo o nitrito em nitrato. Aí sim, o nitrato é assimilável pela planta. A planta pega esse nitrato, ela assimila, ou seja, ela absorve o nitrato e ela transforma o nitrato em nitrogênio molecular num processo que a gente chama de desnitrificação. As bactérias que fazem isso são as bactérias anaeróbicas ou anaeróbias, né? As Pseudomonas denitríficas. Essas bactérias, elas são importantes porque é a partir desse processo que a planta consegue fabricar aminoácidos e proteínas. E a gente consegue assimilar o nitrogênio dessa forma, na forma de aminoácido e proteína, graças a todo esse contexto de fungos, bactérias realizando processos, né? Micorrizas, né? Fungo e planta, e bacteriorrizas, onde eu tenho bactérias e plantas realizando todo esse processo de transformar o nitrogênio gasoso em uma forma assimilável por nós, tá? A gente pode, por fim, destacar que existem outros ciclos que são importantes e significativos nesse contexto de ciclos biogeoquímicos. Dentre eles, a gente pode considerar aqui o ciclo do fósforo, do enxofre e do cálcio. Os três ciclos, eles são muito importantes, especialmente o ciclo do fósforo, que é a partir do fósforo que eu tenho fosfato e eu tenho produção de ATP, ou seja, a nossa moeda energética ela é fabricada a partir do ciclo do fósforo, né? Nos três casos eu vou encontrar um processo onde eu tenho esses sais nas rochas, a água com as chuvas ela recebe esses sais e os organismos eles assimilam esses sais. E nós, quando nos alimentamos desses organismos, assimilamos também esses sais. Então são processos ainda muito importantes, significativos, que são extensos, né, se a gente for comentar sobre todos eles, e que são importantes para que a gente consiga se alimentar bem, que a gente consiga viver bem, ter metabolismo, ter homeostase e garantir que a matéria ela continue tendo seu ciclo e a energia ela continue tendo seu fluxo, respeitando as leis e os recursos que o ambiente ele nos dá. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. A gente se fala. Valeu!